sabia que o coreano tem um dos alfabetos mais fáceis e lógicos do mundo? Não sabia? Pois agora você está sabendo. Mas mesmo assim, muita gente trava no começo por não estar familiarizado com as letrinhas do coreano. O problema não é o idioma, é a forma como você aprende ele. E pelo fato de termos muitos conteúdos na internet, fica um pouco ali difícil de qual caminho seguir. No vídeo de hoje, iremos ali começar uma nova série no IA, aprendendo coreano. Hangugo Suo. Vamos aqui, na aulinha de hoje, falar do contexto histórico, da romanização e do Hamja, antes de adentrarmos ali ao estudo do Hangul, né, pra gente poder conhecer as vogais e as consoantes separadamente, com exemplos, falarmos de batimas, mudanças sonoras e tudo mais, de uma aulinha de cada vez pra gente poder ali estudar de um jeito leve e divertido. Antes de começarmos nossos estudos com o Hangul, existem 3 tópicos que precisamos compreender primeiro, que é a origem do alfabeto coreano, o romanizado e o Hamja. Uma vez que curiosidade e estudo nunca são demais, certo? Conhecimento nunca é demais. Porém, são tópicos interessantíssimos para a gente poder ali adentrar e entender um pouquinho como funciona ali esse pensamento, essa estrutura e tudo mais. O Hangul foi criado no século XV pelo rei Sejong, o Grande, né? Sejong Taewon. O objetivo do rei Sejong foi tornar a escrita acessível a toda a população. Por que isso acontecia? A língua coreana, ou coreano, a península coreana, existe há mais de 4.000 anos. Equivale um pouquinho ali ao período da China, uma vez que, logo que um ser coreaninho ali se formou, começou ali os nômades a se agruparem na península coreana, a China foi e invadiu. Aí depois foi o Japão. Aí depois foi a Mongólia. Aí depois foi estrangeiros. E foi invasão aqui, invasão ali, invasão. Porém, ela passou grande parte da sua existência, grande parte dos anos ali, sendo domada pela China. E por causa disso, nós temos hoje em dia muitas coisas, muitas palavras que derivam do mandarim, do chinês, do Hanja clássico. Chegou um determinado momento em que teve muitos desentendimentos com parte da população e até mesmo para o pessoal da bufunfa, o pessoal lá do poder, status, etc. Muitos conflitos começaram a surgir em regiões isoladas. O grande rei Sejong, vendo isso e vendo que o Hanja era incapaz de trazer a essência do coreano, ele resolveu ali juntar uma galera, uns estudiosos bem assim, sabe? Para que eles pudessem criar um alfabeto que pudesse trazer a essência do coreano. Não é à toa que o Hangul é denominado como o alfabeto do povo. Mas antes do Hangul, qual era o idioma usado, Samsenim? Era o Hamja. O Hamja era usado, né? Os caracteres chineses e tudo mais. Nisso, o que acontecia? O que tinha ali de conflito? Não era todo mundo que tinha essa possibilidade, não era todo mundo que tinha condições de ir para a China para estudar. E convenhamos, a população, o povo, não tinha esse status, esse dinheiro, esse monetário, né, para estudar. E muitas das coisas acabaram sendo esquecidas ao longo do tempo. Muitas técnicas de artesanato, muitas técnicas de plantio, muitas histórias foram passadas ali, então não tinha nada registrado. Como é que eles usavam o Hanja e falavam coreano? Basicamente, eles tinham que aprender um outro idioma para poder escrever as ideias coreanas, né, pro Hanja. Parecido com os indígenas com os portugueses. A diferença foi que os portugueses, eles simplesmente extinguiram qualquer tipo de língua indígena que aqui um dia existiu, né? E as que ainda existem são poucas pessoas que sabem falar, infelizmente. Diferente da Coreia do Sul, por exemplo, na Coreia, isso não aconteceu. Eles utilizavam o Hanja, eles escreviam, aprendiam o chinês para escrever ali as ideias que tinham dos pensamentos coreanos e passava adiante os ensinamentos, a parte da política, a organização, leis e tudo mais. Então, os registros, né? Então, era uma construção um pouco difícil, né? Porque o Hanja é difícil, muitos anos para aprender. E não era todo mundo que tinha, né? Só o pessoal da alta burguesia, né? Era difícil, muito complexo, né? Há um acesso restritíssimo à elite. Então, a burguesia, os reis, o clero, a nobreza, todo mundo que tinha do dinheiro
estudiosos, filósofos e tudo mais. Então o povo não conseguia ler, escrever ou se expressar, no final das contas. O povo se comunicava a partir da fala apenas. E isso começou a gerar muitas insatisfações, né, digamos assim, da própria população. E por isso o rei Sejong, ele reuniu um grupo de estudiosos, né, chamados Tim Hyun-chon, que, junto a ele, criaram o Hangul. Nisso, foi um trabalho que durou por um tempo. Começou a ser feito em 1443, porém ele só foi, de fato, concretizado em 1446. Então, foi ali uns 3 anos para que eles pudessem criar, construir as letras do alfabeto coreano. E o nome dado para aquela época foi Hyeonmin-cheonmun, que literalmente significa os sons corretos para introduzir o povo. Por isso que muitos associam a língua coreana como uma língua do povo. Foi um marco muito grande para uma nação, né? Então, a motivação foi por justiça, inclusão, educação. O Rei Sejong fez muitas implementações, fez muitas coisas incríveis, saneamento básico, políticas, sistema de estudo. Foi uma coisa que de fato foi muito avançado para aquela época. E isso foi e até hoje é lembrado como um dos maiores marcos da população coreana, é a escrita, a criação da escrita coreana. Então, a língua coreana foi criada para o povo, a língua do povo. Mas vamos ser sinceros, não foi de imediato que o Hangul foi ali implementado. Rolou muitas coisas ao longo do período, onde a gente teve muita resistência, muitas pessoas contras. Eu gosto de dizer que é igual obra de político, sabe? Dura só 4 anos. Às vezes não dá continuidade. No caso do Rei Sejong, ele faleceu e não deram continuidade. Por que ele é único? Por que é um alfabeto único? Que a gente ali tem um carinho e uma representatividade tão grande assim pelo próprio povo coreano? Porque é baseado na ciência e na lógica. As consoantes foram criadas a partir do movimento da boca. Tudo bem que não pode ser tão natural assim para umas pessoas, não conseguem perceber, mas que foram criadas a partir do movimento e da posição bocal que aquelas consoantes se encontram, ok? As vogais têm um princípio do universo, céu, terra e ser humano. A gente tem a vogal U, que é o pavor de muitos alunos, que ela é o horizonte. Então é um sistema muito intuitivo e fácil de aprender. Por mais que, Som Senil, eu não acho que seja fácil de aprender, por causa do batinho, por causa das mudanças sonoras. Não acho tão fácil assim. Vamos lá. Sim, o Hangul foi criado para um povo que já sabia falar e não sabia escrever. Então como é que a gente vai ensinar um povo que já não é mais criança a aprender a escrever? Então foi propositalmente feito para ser fácil, para ser lógico. Mas São Sininho, batimos. A gente vai ter uma aula de batimos só pra isso. Vamos ter uma aula só pra isso de batimos, mas batimos é pronúncia. Da mesma maneira que a gente tem aqui as mudanças sonoras no português, a gente também tem no coreano. Batim é pronúncia. E pronúncia vem com tempo e a prática. Nossos maiores aliados vão ser o tempo e a prática. Não adianta você ter muito tempo do coreano, mas pouca prática. Ou não adianta você ter muita prática e pouco tempo. Você pode se cansar muito mais rápido. O impacto foi muito grande, foi feito de um jeito que ninguém esperava ser dessa maneira. Possibilitava aprender a leitura em pouquíssimos dias, democratiza o conhecimento, dá voz ao povo. Porém, entretanto e todavia, foi muito rejeitado pela elite. Teve muita resistência, principalmente depois da invasão japonesa na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses proibiram, por muito tempo, o Hangul ser falado, escrito. Então, a sobrevivência do Hangul foi por meio das mulheres e pela classe de populares. Chegou um determinado momento que a gente teve a criação do Hangul em 1443, ele foi de fato criado, finalizado em 1446, porém ele não foi passado para o povo de imediato, só um século após. E foi por muita batalha do povo. Mas que resistiu, estamos aí graças ao pensar, a mente genial do Rei Sejong. E era usado muito em cotidianos, né? Registros básicos, músicas, cartas. E ele sobreviveu a partir disso aí. Foi uma coisa incrível, diga-se de passagem. Incrível. Então o Hangul acabou tornando-se um poderoso instrumento de resistência cultural e política, preservando a língua e o espírito do povo. Mas que a língua coreana, os coreanos passaram por uma resistência muito grande para não sumir do mapa. Para eles serem reconhecidos como nação.
E, de certa forma, muito bonito. E eu gosto de pontuar que, por mais que a Coreia do Sul tenha mais de 4 mil anos de história, a Coreia do Sul tem menos de 200 anos de nação. Ela só foi ser nação, tornar-se nação, depois da separação das Coreias. E mesmo assim ela se fechou, internacionalmente falando, por um tempo, mas que em determinado momento que não podia mais ficar assim, se abriu, teve um boom tecnológico, sendo que a mente ainda era de um povo que estava acostumado com coisas muito milimetricamente feitas, né? Eu entendo muito dos pensamentos, mas... Então, o Hangul tornou-se um símbolo cultural, né? Mesmo durante a ocupação chinesa, foi um símbolo de resistência, um símbolo de vocês não vão me calar. Muitas pessoas morreram nesse meio tempo. A Coreia do Sul tem um histórico... Nossa, tem muito sangue na história coreana. Muito sangue, muito. E, engraçado ou não, que é um povo que não invadiu ninguém. Não invadiu ninguém. A única mancha que eu posso dizer que tem na Coreia do Sul foi o massacre dos estudantes em Gwangju. A preservação da língua, da identidade coreana, é um símbolo para eles de muito orgulho. Não é à toa que a gente tem um dia celebrado só pro Hangul, onde a nação inteira se movimenta, faz passeatas para esse orgulho que eles têm de celebrar o dia do Hangul, que é o Hangulnal, no dia 9 de outubro. É um feriado nacional, onde reflete o orgulho nacional por um sistema de escrita que une sabedoria, ciência e humanidade. Então, o Hangul não é só uma escrita, é orgulho nacional, é igualdade, é acesso ao conhecimento, é uma coisa tão bonita. Falamos um pouquinho então do contexto histórico, entendemos um pouquinho ali como funciona, como é ali essa questão toda, e vamos falar do romanizado. O romanizado é uma coisa que muitos alunos têm. Ai, não sei nenhum romanizado. Ai, que romanizado isso? O romanizado nada mais, nada menos é que a transliteração para o nosso alfabeto latino. A romanização consiste apenas na representação fonética das letras do Hangul. Apenas. Porém, entretanto e todavia, gostaria de salientar uma coisa. A romanização que a gente tem, que apresenta, por exemplo, a E e EO, é pro inglês. Concorda comigo que seria estranho você aprender coreano a partir do russo? Você pegar ali a fonética russa para entender a língua coreana? Não faz sentido, até porque a gente não fala russo. Exatamente. Não faz sentido você aprender a partir da fonética do inglês. A nossa língua portuguesa... Gente, a nossa língua portuguesa tem acentos. A melhor coisa que é você aprender o coreano com a fonética do seu idioma, que vai facilitar ali você aproximar aquele som do som verdadeiro daquela palavra, daquela letra do coreano. Não é Tae-hyung, né? John Ho-seok, por exemplo. Não é assim que a gente fala o nome deles. Que fala nos nomes deles de fato na fonética coreana é. E tem como a gente aproximar com os acentos da nossa língua portuguesa a melhor pronúncia para a pronúncia correta do nome dele. E é uma coisa que eu sempre friso, sempre falo, gente, não vamos pegar a pronúncia de um idioma que não é o nosso. A gente só vai atrapalhar e dificultar nossas vidas. Então, o romanizado é apenas isso. Ponto. Por meio do alfabeto romano, utilizando-os em idiomas como português, inglês e espanhol. Em outras palavras, torna-se um sistema de transliteração. Então, a romanização é um sistema de transliteração que converte os sons da língua coreana em caracteres latinos, permitindo que sejam lidos e escritos por falantes por outros idiomas. Aí você lembra, então, se a gente fala, tem nossa transliteração, nossa fonética tem acentos, por que então usa o AE e o EO, falam de um jeito mais mecânico o nome e a língua coreana? Por causa do inglês. Porque acabou que foi uma romanização universal, global. Mas, vamos ser sinceros, a gente não precisa aprender ali com a romanização por inglês quando a gente tem a língua portuguesa a nosso favor, não é mesmo? Vamos facilitar nossas vidas. Eu tô aqui pra facilitar a vida de vocês, né? Não tinha ninguém pra facilitar a minha vida quando comecei coreano. Comecei coreano foi uma tristeza, tá? Nossa, foi uma guerra espiritual fortíssima que eu tava tendo ali, mas que... Ninguém facilitou minha vida, então eu tô aqui pra isto, porque eu gostaria de ter tido uma professora que me desse todas as dicas possíveis para aprender coreano de um jeito mais leve e muito mais rápido, né? Eu demorei pra caramba aprender coreano justamente porque fiz tudo sozinho por muito tempo. Então, tô aqui pra isto. Mas, de fato, a romanização é a representação do Hangul com o alfabeto latino, convertendo sons do coreano em letras usadas no português e inglês. Então, por exemplo, chega pra você e fala assim, eu gosto de comer kimchi. Você vai saber qual é a escrita do português.
Mas sabe como é que ele é escrito em coreano? Ai, Sonsanim, eu preciso aprender o romanizado para aprender coreano, pra ficar fluente? Não. Pra ser bem sincera. Não. Não mesmo. Eu passei 3 anos da minha vida focada no batim, focada em aprender a falar perfeito, essa fala perfeita. Porque eu peguei o alfabeto em 2 horas. Consegui pegar em 2 horas rapidinho. Porém, na minha cabeça, se eu não soubesse falar todas as mudanças sonoras, eu não iria conseguir falar. Então, eu romanizava muito. E, gente, foi a pior coisa que eu vi na minha vida. Me atrasou muito. O romanizado não é o suprassumo para tu aprender a fluência do coreano. O romanizado, lembrando que a fonética só serve para nos auxiliar. Até um determinado momento. Serve para apoio inicial. Se você pegar como se fosse um suprassumo para tu aprender o coreano fluente, você vai se embololar toda. Experiência. Então, o uso excessivo pode atrapalhar o aprendizado, que aconteceu comigo. Eu passei 3 anos focando só no alfabeto, só na pronúncia, na prática e tudo mais. Quando eu consegui um professor, que eu ali tinha alguém para me orientar, eu percebi que eu bati minha pronúncia vem com o tempo e a prática, fora que as mudanças sonoras acontecem por causa do tom nasalado do coreano. A gente fala de um jeito mais abrasileirado. Ou portuguesado, caso seja de Portugal. O tom nasalado do coreano não é algo que a gente tenha. O tom nasal, né? Não é algo que a gente tenha. Como seria um tom nasal, Sansanema? É como se tivesse com o nariz entupido e falando dão. Daí você tenta pronunciar ali as coisas. Então, só de você fazer isso, de botar o nasalado do coreano, você já tá falando as mudanças sonoras todinhas. Por exemplo, 발굴관에 가요. Tô falando as mudanças sonoras. 박물관에 가요. Eu sem o tom nasalado. Eu com nasalado. 박물관에 가요. As mudanças ocorrem justamente por causa desse querido. Apenas. Então não há necessidade de a gente ficar. Ai, batia mesmo. Não precisa. Ai, harmonização. Não. Infelizmente, a gente não consegue aprender todas as palavras do coreano em um dia. E cada palavra funciona de um jeito. Então, não tem como a gente ficar. Eu tentei. Fiquei 3 anos no romanizado. No coreano. No romanizado. No batim, no coreano, no romanizado. Nos 3, direto. E eu me atrapalhei toda. Com o tempo e a prática, a gente consegue pegar assunto mais rápido. Mas nisso tudo, qual seria então a função? Né? Se tem, é porque existe. Se tem, deve ser por algum motivo, né? Qual a função, então, do romanizado? Facilitar o primeiro contato com a língua. Né? A gente aprendendo ali, essa vogal aqui equivale a essa vogal aqui do português. Essa consoante equivale a essa consoantezinha aqui no português. Graças ao Hesejeon, nós temos apenas 2 letras do alfabeto coreano que nós não temos pronúncia pro nosso idioma. Que é a vogal U e a consoante IM. A consoante IM, a gente abre a boca e engole aquele bloqueio silábico. É um som que a gente não tá acostumado. Né? Não é uma coisa tipo, que som é esse estranho? Exatamente. E a vogal U a gente até tinha, que era o U com trema. Hoje em dia não mais. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar sobre mais pra frente. Né? Ajuda os iniciantes, dos estudantes iniciantes do coreano, a ler. E é usada, por exemplo, em documentos internacionais, endereços, placas e nomes de lugares. Assim como nomes de pessoas e nomes de comida, por exemplo. Porque a gente não tem uma tradução pra kimchi. Ou tteokbokki. Ou jjajangmyeon, por exemplo. Ou, por exemplo, Gwangjun, Busan, Jeju-do. Não tem uma tradução para esses lugares. É o nome que foi criado. Assim como nomes também de artistas e tudo mais. Então a gente tem a ideia que o romanizado serve apenas para os estrangeiros poderem se localizar na Coreia do Sul. Em placas de trânsito, por exemplo, endereços, documentos internacionais. Caso você queira mandar uma carta para alguém na Coreia do Sul, você vai precisar colocar no romanizado. Porque o funcionário do correio da sua cidade talvez não saiba coreano. Aí é importante, né? Caso aí você falar que tem uma professora maluca que dá aula de coreano, que você vai se interessar bastante. Mas fora isso, só serve pra isso. Não serve pra mais nada. Nem os próprios coreanos usam. Não pra quê? Eles falam coreano, eles não há necessidade deles saberem isso tudo. Nesse anime existem algumas regras, existem algumas variações, porque eu vi que algumas pessoas escrevem com 2 Os, outras escrevem só com um O, outras escrevem de um jeito que não é nada a ver, ou de outro. Tem algumas regras? Sim, existem, sim, regras oficiais na Coreia do Sul. Uma vez que esse sistema de transliteração, o romanizado que a gente conhece, com a E e a O, veio ali
para ser algo pro inglês internacionalizado, né? Internacionalizado. E acabou ficando como uma harmonização oficial. Ok? Mas lembrando que essa harmonização oficial é para falantes nativos da língua inglesa. A gente não precisa disso porque a gente não fala inglês. A nossa língua materna não é inglês. Se você sabe inglês, ótimo. Show. Mas que a pronúncia não vai acabar se encaixando tanto quanto a nossa pronúncia da língua portuguesa. Porque, querendo ou não, gente, brasileiro que é brasileiro sempre vai ter uma raiz no Brasil. Querendo, você não, né? Não tem como. E pode haver variações entre países nesse momento também. Nomes próprios nem sempre seguem essa linha de raciocínio, essa regra. Muitos coreanos escolhem a forma como seus nomes vão ser escritos. Por exemplo, trouxe aqui nomes famosos. Nós temos o Park Ji-young, Park. Vamos lá, pronúncia como seria internacionalizado. Park Ji-young, Min Young-gi, Ko So-jong, Jong Jong-guk, Cho Sung-yong, Kim Tae-hyun. Assim seria a pronúncia a partir da pronúncia internacional do inglês. Mas já parou pra perceber que eles não falam assim, os nomes dele, quando estão falando coreano? Porque de fato não estão. Como seria então, se não seria uma pronúncia correta dos nomes dessas pessoinhas, essas 6 pessoinhas aqui? Como seria? Park Ji-yeon, Min Yoo-ki, Ko So-chon, Chon Jong-guk, Cho Sung-yong, Kim Tae-hyun. Então, a gente tem ali uma questão de que a pronúncia dos nomes deles está transformada para o inglês. A fonética é para a língua inglesa. O nome correto não é esse que a gente aprende internacionalmente falando. Não é. A questão do romanizado é muito assim, por mais que a gente possa por cima entender que romanizado é só para no início. Não é pra continuar, cuidado. Acaba que nem todo mundo segue essa linha de raciocínio, sabe? O harmonizado atrasa muito, gente. Vocês não fazem ideia. Eu passei 3 anos da minha vida só escrevendo frases. Eu tinha esse caderno, joguei fora porque esse caderno era feio pra caramba e fiquei traumatizada, pra você falar a verdade. Eu escrevia frases aleatórias. E escrevia o harmonizado do lado e tradução. Eu sempre li o harmonizado. Nunca li, eu tentei ler o Hangul, de fato. Eu sempre bati no romanizado. Eu fiquei tão traumatizado que hoje em dia eu não consigo ler romanizado. E lembrando que o romanizado, gente, é fonética, é pronúncia. Vamos aprender fonética do nosso idioma. Pra que a gente vai dificultar nossa vida? Gente, a vogal O, que muitas das vezes é escrito como EO, é o nosso O com acento agudo. A vogal O é a vogal O com acento circunflexo. Por que a gente vai dificultar nossa vida? O que vai agregar? Você quer tá com tempo livre? Você tá com tempo livre? Quer complicar? Quer ter uma dificuldade na sua vida? Não é necessidade, de fato. Prejudica a pronúncia correta, de fato. A gente tem essa questão do Tae-hyung. Ai, gente, uma vez eu escutei um Tae-hyung, eu fiquei... Cria dependência e afasta da língua real. Conclusão. O romanizado é uma ponte, não um destino. Aqui a gente tem que ter em mente que ela abre as portas, porém é apenas isso. O romanizado é apenas abrir uma pontezinha, abrir uma portinha para você entrar nesse universo inteiro que a gente tem ali do coreano, apenas. Deve ser usada com moderação e abandonada gradualmente. O foco real deve ser no Hangul apenas, e não nessa romanização. Pra quê, gente? Você dificultar nossa vida. Nossa senhora. Não vamos dificultar nossas vidas, vamos facilitar nossas vidas. Falamos do contexto histórico, falamos do harmonizado e agora do Hanja. Então, sabe o que é Hanja? O que é esse negócio aí que eu nunca ouvi falar? Então, Hanja são os ideogramas de origem chinesa, usados na Coreia antes do Hangul. Era aplicados em textos oficiais, literatura, documentos históricos, documentos políticos e assim vai, né? Só que o rei Sejong, quando ele foi lá em 1443, quando juntou uma galera e falou assim, olha só, brothers, tá difícil, vamos tá fazendo um negócio aqui, porque, sinceramente, tá muito difícil de estudar, 3.000 ideogramas, caracteres. Vamos tá diminuindo isso aí, né? Vamos tá compensando ali, porque tá difícil, tá complicado, não tá legal. Namjoon não aprova. Namjoon não aprova isso, sendo que Namjoon nem existia nessa época. Mas Namjoon não aprova. Não podemos fazer isso com o povo? E foi aí que, então, de 3.000 caracteres, 3.000 ideogramas, nós temos agora 40.
Que lindo. 19 consoantes e 21 vogais. Olha que delícia. Olha que machetá. Ai, gente, que olha... Ai, nossa senhora, deu até... meu olho até aquela cremejou aqui, olha. Facilitou nossas vidas de Ai, Recedion, você... Ai, Recedion, você não sabe quão divo você foi. Meu sonho de princesa é tomar um chá contigo e... Como? Assim, sabe? Como? E sabe o que me irrita? Que eu ri pra caramba quando eu descobri? É que ele morreu de diabetes. Gente, ele poderia ter morrido de tantas formas, sabe? Mas tipo, heróicas, sabe? Formas assim, eu salvei minha nação, eu tava ali no impeachment, teve ali uma revolta, um golpe. Não, de diabetes. Nossa, mas eu vou zoar tanto com a cara dele, porque assim, na minha cabeça nós somos best friends forever, né? Porque não é possível, sabe? Na minha concepção, eu e ele somos besties. Cheguei e falei, vou caçar a cara dele, depois vamos tomar um café, um chá, não. Café naquela época não tinha café, vamos tomar um chá. É sóbrio. Ai, Sonsenim, eu preciso aprender o Hamja pra aprender coreano fluente? Não. Amados, eu vou fazer 10 anos de casório com coreano, tá? 10 anos estudando coreano. Até hoje não aprendi Hanja. Até hoje não aprendi Hanja, tá? E se pá, até mesmo de coreano não faz a mínima ideia, tá? Então, assim, não há necessidade. Não é obrigatório. Os coreanos atuais não dominam totalmente. Nós temos o caso do Jimin do BTS, que o pai dele fez ele aprender o Hanja, mas no final ele esqueceu tudo, tá? E o coreano é o suficiente para comunicação. Não há necessidade. Não há, sendo bem sincero com vocês, não precisa. Não precisa. Se fosse o caso. Você acha que eu estava aqui? Não. Tem certeza que eu estava? Você acha que eu estava aqui? 3.000 caracteres. Você acha mesmo que eu estava aqui? Meu Deus, a gente nunca... Eu nunca teve esse vídeo. Nunca na vida teve esse vídeo. Vamos falar de gentileza, né? Quando, então, estudar o Hamja? Para entender a origem das palavras, a etimologia das palavras, para aprofundar ali mais a cultura e para ampliar o vocabulário apenas. Caso você tenha tempo, caso você tenha vontade, caso você queira ali entender a origem das palavras, pô, legal, show. Mas não há necessidade. Não há necessidade. Sendo bem sincera com vocês, não há necessidade. Então, quem já estudou chinês ou japonês pode ter ali umas vantagens, mas assim, gente, não é nem de vantagem de, quanto mais aprender coreano mais rápido, não. Vantagem só pra entender ali a origem fonética e a origem das palavras, apenas. Reconhecimento de padrões e significados, apenas. Gente, apenas. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Temos estudo, kombu, que é uma palavra que vem do Hamja, que vem do mandarim. Ou, por exemplo, maçã, que é saguá, que também vem do mandarim. Ou a própria Coreia, Hanguk. Hanguk vem de uma palavra chinesa. Então, assim, eu preciso? Não, gente. Não. A não ser que você queira, a não ser que você queira aprofundar, que tenha tempo, tenha vontade e interesse, é vontade. Mas eu pra lá, ele pra lá e pra cá, é sobre. Então, com o rei Sejong, o grande, é igualzinho o Catarina Grande, né, da Rússia. Eu gosto dessas pessoas que colocam grande no nome, né? Com o rei Sejong, o grande, Sejong Taewon, o Hangul tornou a escrita acessível. O Hanja deixou de ser obrigatório. E o Divo arrasou muito. Ele é que mandou muitíssimo bem. Então, conclusão que a gente tem disso tudo, que o Hanja traz um conhecimento complementar. Importante para a cultura e história, principalmente caso você queira ali exemplo, quero estudar história coreana. Aí temos termos, mas agora vai ter tradução ali ao lado, né? Mas vai ter uns termos, essa palavra vem de tal lugar, assim, 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 aí vai ter um contexto, uma explicação e tudo mais. Mas não é essencial para fluência. Então, caso você, eu não quero estudar, não quero nada assim, tipo, não quero fazer literatura, não quero fazer nada do tipo em coreano, não quero seguir minha vidinha aqui com dorameira e K-popeira pra aprender a falar, me comunicar e ir pra Coreia, pra turistar, não há necessidade. Não há necessidade. Você vai ali fazer um favor muito grande a você, mas quem quer ali fazer uma faculdade, assim, focada na literatura ou história, filosofia, sociologia, meia-noite te conta um negócio, meia-noite te conta um babado. Mas que, no geral, a gente falou então do contexto histórico, é muito importante. Eu gosto muito de salientar essa questão toda. Eu gosto muito de trazer como curiosidade, que acho legal, que conhecimento nunca é demais. Romanizado, pra gente desmistificar muitas coisas, né, por gentileza. E, é claro, ali, o Hamja, que, querendo ou não, acabou sendo o primeiro passo de escrita para os coreanos. Tá bom, paixões? Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio, da nossa saguinha de Aprendendo Coreano.
Na próxima aula, a gente vai falar sobre as vogais simples. Vou falar, apresentar as vogais simples, vamos falar das vogais simples, vou dar uns exemplos, pra gente poder entender como seria a pronúncia, né? Pra facilitar, ajuda e tudo mais. Tá bom? Aqui nós temos o Instagram, o TikTok, o WhatsApp e o YouTube do IA. Caso você queira ali seguir a gente, tanto no Instagram, no TikTok, ou caso queira tirar alguma dúvida, caso queira ali entrar em alguma turminha, ali vai recepcionar vocês com muito amor e carinho. Tá bom? E caso você também queira, aqui meu Instagram e meu TikTok aqui embaixo, caso você queira. Só, não é nada demais assim, sabe? Só se você quiser me acompanhar nas minhas loucuras. 네, 여러분. 그럼 진짜 감사합니다. 다음에 봐요. 맞아? 뽀뽀하고 안녕히 가세요. 안녕.